O objetivo do vídeo aqui é abordar o dimensionamento, a flambagem, né, de forma simples e direta. Então, primeiramente a gente tem que compreender o que é a flambagem, né? Então, se a gente tiver alguma barra que está sofrendo um carregamento axial, né, de compressão, a peça pode perder estabilidade, né? E essa instabilidade é o que a gente chama de flambagem, né? Então, e ela sempre vai ocorrer na direção do eixo de menor momento de inércia, então no sentido que a gente tiver menor momento de inércia, né, da seção transversal. Por isso a importância do correto dimensionamento, né, do momento de inércia da sua seção, né? Então é importante a gente saber qual é o carregamento crítico, né? Qual é o carregamento máximo que eu posso aplicar sobre essa minha barra que está submetida à compressão, né? Para que não sofra flambagem. Então o objetivo aqui é que não chegue a ocorrer a flambagem. Então, para determinar o carregamento crítico, né, a gente utiliza a fórmula de Euler, né, que basicamente estabelece que o carregamento crítico seria o P crítico, né? Então é π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que é uma propriedade do material, vezes o momento de inércia, né, da seção transversal. Então a gente já fala do momento de inércia, seria o momento de inércia, então o menor momento de inércia dentre eles, dividido pelo comprimento livre de flambagem, né, ao quadrado, certo? Então esse aqui é um comprimento livre que a gente já vai abordar, né, logo a seguir. Então, o comprimento livre de flambagem, como é que ele é determinado? Isso vai depender exatamente de como é a fixação, como é que se dá os apoios, né, desse elemento que está sendo submetido ao carregamento de compressão. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, se ele está engastado de um lado e livre do outro, né? Então, a gente vai ter que o comprimento livre, na verdade, é 2 vezes o comprimento aqui, né? Então está sempre relacionado ao comprimento que tem essa sua barra, certo? Então se ela é biarticulada, então ela está articulada aqui, como se fosse aqueles apoios que a gente utiliza, né? Então a gente tem que o comprimento livre é exatamente o comprimento dessa barra, né? Então, por exemplo, aqui se encaixaria perfeitamente o caso de uma treliça, né? Aqui um outro tipo de fixação, que seria articulada na parte superior e engastada na parte inferior. Então o comprimento livre é 0,7 ou 0,7 vezes o comprimento da barra. Ou então, se ela for bi-engastada, ou seja, engastada dos dois lados, está sofrendo compressão, então a gente vai ter aqui que o comprimento livre será a metade do comprimento da barra. Então, de acordo com o problema que você tiver, você vai conseguir colocar em alguma dessas condições. Colocando sobre alguma dessas condições, a gente vai determinar aqui qual é o comprimento livre, certo? Então, basicamente, é você observar o que está ocorrendo e adequar a alguma dessas condições. Bom, é importante também a gente saber determinar o índice de esbeltez, né? Ele vai depender do comprimento livre de flambagem e do raio de geração mínimo. O comprimento livre de flambagem a gente acabou de abordar. Porém, o raio de geração mínimo, o que seria? Basicamente uma propriedade, né, geométrica, né, da seção transversal, que vai depender, né, que a gente pode calcular através do momento de inércia e da área transversal. Então aqui a gente está mostrando, né, então o raio de geração, né, no sentido do eixo X é a raiz quadrada do momento de inércia no sentido do eixo X sobre a área da seção transversal. E a mesma coisa para o eixo Y, certo? Então, na dúvida, se não sabe como calcular e não tem, por exemplo, tabelado,
Você pode determinar o momento de inércia, dividir pela área, tirar a raiz e a gente tem o raio de giração mínimo. Ok? Então, o mínimo aqui, na verdade, vem do quê? Vem de uma comparação entre o x e o y. Tu vai pegar o menor dentre os dois. Ok? E aqui a gente determina o nosso índice de esbeltez. E por fim, a tensão crítica para a flambagem, né? Então, a tensão crítica deverá ser ao menos menor que a tensão de escoamento do material ou a tensão de proporcionalidade. Isso quer dizer que vai limitar, né, a estar dentro da parte linear, né? Então, sempre pensando que não vai ter nenhuma deformação plástica, né? Ok? Ela está relacionada com carregamento crítico, né? E a área transversal. Então, basicamente, aqui a gente tem uma determinação da tensão, né? Como se fosse uma tensão de compressão, né? Então, a tensão vai ser o carregamento. Então, seria o carregamento máximo que a gente tem, que seria o carregamento crítico, dividido pela área, né? Então, a gente vai ter aqui a nossa tensão crítica. Substituindo aqui o nosso carregamento crítico, a gente tem exatamente, né, essa continha aqui. Fazendo algumas considerações, a gente vai ter que a tensão crítica ela pode ser determinada por π² vezes o módulo elasticidade dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. Aqui é basicamente um algebrismo que é feito, tá, para chegar a essa conta. Então, qualquer uma dessas fórmulas para a tensão crítica pode ser utilizada, né? Todas elas são iguais, só que com dados diferentes para chegar ao mesmo valor, né? Então, alguns exemplos aqui, né? Então, determine, né, o índice de esbeltez para o aço de baixo carbono, visando o domínio da fórmula de Euler, né? Então, a tensão de proporcionalidade ele estabelece com 190 megapascal e o módulo de elasticidade do aço de 210 gigapascal, né? Lembrando que então ela é limitada, a fórmula de Euler é limitada, né, para chegar aqui a esse, né, dentro dessa parte onde a gente tem a proporcionalidade, né, ou a parte linear do gráfico, né? Tensão, deformação. Dessa forma, né, então o que a gente vai ter que fazer, né? Então, estabelecendo então que a tensão crítica vai ser igual a essa tensão de proporcionalidade, vai ser o máximo que eu posso obter, né? E eu sei que a tensão crítica pode ser determinada pela π² E sobre o índice de esbeltez ao quadrado, certo? Eu basicamente passo aqui o índice de esbeltez para o outro lado, né? E a tensão, né, de proporcionalidade vai passar dividindo e tiro a raiz, né? Eu já possuo aqui o valor do módulo de elasticidade longitudinal e possuo também a tensão de proporcionalidade, que é a máxima aqui. Fazendo as continhas, aqui virou só número, né? Então, fazendo as continhas, fiquem bem atentos aqui que, né, é 210 GB, né? Então, aqui, ó, 10 na nona, né? E 190 megapascal. Mega é 10 na sexta, certo? Então, dessa forma, fazendo as contas, a gente vai chegar ao valor de índice de esbeltez de 105, né? Ele é adimensional, a gente não tem unidade aqui, tá bom? Então, a gente pode chegar à conclusão que a fórmula de Euler é válida para quando o índice de esbeltez é maior que 105, ok? Outro exemplo aqui. A figura dada representa uma barra de aço ABNT 1020, né, que possui diâmetro de 50 mm. Determinar o comprimento mínimo para que possa ser aplicada a equação de Euler. Então aqui o que a gente tem basicamente é uma barra biengastada. Se ela é biengastada, a primeira coisa que a gente sabe que é o comprimento livre aqui vai ser 0,5 vezes L, certo? Então
quando eu for determinar aqui o índice de esbeltez, né, ele vai ter essa fórmula que é o comprimento livre sobre o raio de giração, né? Então, né, chegando lá, como a gente determinou no exercício anterior, né, o mínimo para o índice de esbeltez, né, para esse caso é 105, certo? Se ele é 105, então isso aqui vai ser igual, então 105 é igual ao 0,5 vezes L, que é o que eu quero determinar, sobre o raio de giração, que vai ser D sobre 4. Nesse caso, isso aqui é tabelado, tá? Então, ele determina aqui, ó, para essa condição aqui, que é algo circular, né? A gente pode ver na tabela, né, esse raio, ok? Dessa forma, substituindo os valores aqui e isolando o L, né? Isolando esse Lzinho aqui, ok? A gente vai obter aqui 105 vezes 50 sobre 2, que vai ser que o L, né, é igual a 2.625 milímetros, tá? Então esse é o comprimento mínimo, né, desejado. Bom, outro exercício aqui, né? Então a viga I de tamanho nominal de 76,2 por 60,3 milímetros possui um comprimento de 4 metros. E as suas características geométricas básicas são, né, então ele dá aqui o momento de inércia em X, o momento de inércia em Y, né? O raio de giração em X, o raio de giração em Y. Então, obviamente, a gente olha aqui entre os dois, a gente sabe já que o raio de giração, o menor raio de giração é o que importa, então é esse aqui que a gente vai utilizar, é o mínimo. A área de 10,8 e dá outras propriedades aqui também, né? Então, a viga encontra-se engastada e livre, então já temos aqui a condição, engastada e livre, né? Ele pede para determinar a carga de compressão máxima que pode ser aplicada na viga, né? Admitir coeficiente de segurança 4, né? E o material da viga é aço, fabricado segundo a classe aqui que está sendo determinada. Então isso aqui também é importante, talvez, para você poder pegar algum dado na tabela, né? E o módulo de elasticidade longitudinal ele admite como 210 gigapascal. Então, resolvendo aqui, né, com a viga encontra-se engastada e livre, se a gente for naquela tabelinha que foi dada, a gente vai ver que o comprimento de flambagem é 2L. Ele passou aqui que o comprimento inicial é 4 metros, está aqui exatamente, né? Então, se é 4 metros, vai ser 2 vezes 4, serão 8 metros. Então, LF igual a 8 metros. Então, o índice de esbeltez, né? A viga sempre flambará na direção do eixo de menor momento de inércia, que é aquilo que eu já tinha abordado, qual seria utilizado, qual dado seria utilizado, que para o caso é o eixo Y, conforme eu falei. Portanto, o raio de giração a ser utilizado é o IY de 1,33 centímetros. Dessa forma, a gente vai colocar todos na mesma unidade, né? Então, antes a gente tinha visto que era 8 metros, então são 800 centímetros sobre 1,33, então a gente tem aqui que é 602 o índice de esbeltez, né? Como o índice de esbeltez é 602, então é maior que 105, a gente pode utilizar a equação de Euler, né? Então, para determinar a carga crítica aqui, a gente aplica, né, exatamente ela, né, sabendo aqui que o momento de inércia que a gente tem que utilizar é o momento de inércia com relação ao eixo Y, né? Aqui está em centímetro na quarta, né? Ou podendo transformar aqui para metro na quarta, dependendo da unidade que você vai utilizar, né? Como o módulo de elasticidade está em gigapascal, então é interessante trabalhar em metro na quarta, né? Da mesma forma que o comprimento aqui vai ser trabalhado aqui em metro, então estão todas as unidades aqui em metro.
Dessa forma, então, 210 gigapascal, aqui o 10 na nona é do giga, né? E o 19, né, vezes 10 dá menos 8 metro na quarta, não é? Porque de centímetro na quarta para metro na quarta, né, a gente tem que transformar aqui, então vai o 10 na menos 8. E aqui é 8 metros ao quadrado, substituindo apenas nessa fórmula aqui, o único cuidado é unidades. Como aqui é Pascal, então seria Newton por metro, né? Newton por metro quadrado. E aqui é metro na quarta e aqui é metro ao quadrado de novo. A resposta disso aqui sai em Newton. Então, dessa forma, a gente tem que a carga crítica seria de 6.150 newtons. O que quer dizer que nesse exemplo não poderia passar, por exemplo, de 6.150 newtons. Qualquer coisa a mais que isso ocorreria a flambagem ou sairia ali das tensões ali admissíveis, né? Nesse caso aqui ocorreria a flambagem, seria a carga crítica, né? Então, a partir da carga crítica, né? Como eu quero determinar qual é a carga admissível, mas eu tenho, né, ele estabeleceu lá no início o coeficiente de segurança de 4, né? Por algum motivo, pode ser algo normativo, alguma norma que instruiu para utilizar um coeficiente de segurança de 4, né? Então eu tenho que dividir a carga crítica pelo coeficiente de segurança. Basicamente 6.150 dividido por 4. Então minha carga admissível para trabalho, né? Então como aquela barra vai poder trabalhar, ela vai poder trabalhar até 1.537,5 newtons. Isso aqui seria o que iria no manual, né? Certo? Então essa aqui seria a carga que iria no manual devido, né, a alguma condição que fosse apresentada ali, né, de projeto, né? O coeficiente de segurança não é determinado a revelia, é determinado segundo uma norma, segundo estudos que são realizados, né? Então é uma proteção, né, para as pessoas, por exemplo, que irão utilizar algum equipamento. Certo? Bom, sem mais, esse era o último exemplo a ser aplicado aqui. Fico à disposição para eventuais dúvidas, né? Muito obrigado. Tchau!